Cestinho, que bom ter vocês de novo aqui no meu canal, no YouTube. Pode curtir, compartilhar, deixar os seus reclames, sugestões, elogios. Qualquer interação é muito bem-vinda. Quem sabe um dia eu viro blogueira e eu monetarizo o meu canal no YouTube com a ajuda de vocês. Bom, a nossa aula de hoje, ela tem um objetivo um pouco diferente e uma dinâmica também um pouco diferente. Vamos testar se isso dá certo. Sim, vamos trazer um pouco mais de movimento, um pouco mais de alegria para as correções dos seus exercícios, não só ficar conferindo o gabarito, certo, errado, certo, errado. Vamos trazer um pouco mais de alegria, vamos corrigir juntos esses exercícios. E aí, como a dinâmica da aula é um pouco diferente, vamos estabelecer já algumas regras. Quer dizer que, na verdade, a regra é que vocês são livres. Vocês são livres para pausar esse vídeo, para adiantar, para voltar, para corrigir do jeito que vocês quiserem as atividades que vocês têm para corrigir e que eu já vou falar. Eu só quero dizer o seguinte, as perguntas vão aparecer aqui na tela para vocês se localizarem, assim como as respostas também irão surgir aqui na tela. E aí, se por acaso você errou, se por acaso você quer completar a sua resposta, você pode fazer o quê? Você pode dar o pause no vídeo, que eu aguardo você copiar na maior e a gente fica muito mais dinamizado e ninguém perde explicação sobre resposta nenhuma. Eu acho que vai ficar show. Inclusive, olhando aqui para a nossa tela, eu quero perguntar quem é você corrigindo os exercícios. Se você é a pessoa da alegria, que acerta tudo, ou se você é a pessoa que fica, como assim? Onde foi que eu errei? Inclusive, vendo a expressão dessa moça, eu fiquei assim, tem gente que nem sabe que exercícios que foram feitos. Vou até me chegar aqui para o lado, porque eu trabalho o quê? Eu trabalho com provas, eu trabalho com print, galera. Então, eu trouxe aqui o print das agendas das semanas, da semana 12 e da semana 13, que é onde a gente tem exercício para corrigir. Na semana 12, foi para vocês uma videoaula sobre circulação da atmosfera e eu indiquei alguns exercícios do livro para fazer, sim, vocês estão lembrados? Era para fazer a página 94, número 2, 3 e 4, e página 95, número 9. Mas eu tenho certeza que vocês foram muito atentos, vocês já fizeram, e vocês têm um caderno todo colorido e bem cuidado para corrigir agora junto comigo, certo? E na semana 13, a gente também teve uma pequena atividade que eu mandei para vocês no Google Sala de Aula, que era a atividade sobre a circulação da atmosfera e que tinha ali, se eu não me engano, 5 perguntinhas sobre o vídeo indicado que vocês tinham que ver. E, como não poderia deixar de ser, essa circulação da atmosfera, ela é matéria do teste. Vocês me mandaram algumas dúvidas, o que me inspirou a fazer o vídeo de hoje, e eu espero tirar todas as dúvidas de vocês. Porém, se por acaso alguma dúvida ficar, vocês sabem que vocês ainda podem, a qualquer momento, ir lá no plantão de dúvidas e escrever a dúvida para mim, que eu tentarei te ajudar novamente, com o maior prazer. Acho muito que justo, inclusive, que a gente comece por esses exercícios do livro, já que eles vieram primeiro. Então, indo direto para o livro, na página 94, a questão número 2, pergunta o seguinte para a gente. Qual é a importância da atmosfera para a existência da vida humana? Eu coloquei já aí uma foto belíssima da atmosfera para dizer para vocês que, além de linda, de cobrir todo o nosso planeta, a atmosfera também é essencial, na verdade. As propriedades que a atmosfera tem são o que garante que a gente tenha capacidade de vida humana na Terra. Vou me fazendo explicar melhor. Vocês estão lembrados que a atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta Terra. Sendo que esses gases não estão ali à toa, eles têm propriedades. A primeira delas, vocês já devem ter ouvido falar, é a propriedade de filtrar os raios solares que atingem a Terra, principalmente eliminando componentes dos raios solares que são prejudiciais à nossa saúde. Por exemplo, a radiação ultravioleta, o famoso raio UV, que se atinge a nossa pele em grande quantidade pode provocar danos, doenças, câncer. Isso é por isso, inclusive, que quando você é pequenininho ou muito branquinho, vai para a praia, sua mãe insiste em colocar aquela camisa protetora UV, que é a protetora desses raios ultravioletas que podem fazer mal para a nossa pele. Essa é a primeira função da atmosfera, porque se nós não tivéssemos a atmosfera e recebesse esses raios ultravioletas diretamente,
não estaríamos com a vida humana como a gente conhece hoje, beleza? Já a outra importância que a gente pode citar da atmosfera é uma que a gente vem falando bastante em sala de aula, Cestinho. É aquela que promove o efeito estufa na sua potência, vamos dizer assim, natural. Ou seja, na sua atividade natural, a Terra possui, a atmosfera possui gases estufas. Esses gases estufas são muito importantes para a manutenção da temperatura da Terra. São os gases estufas que têm a propriedade de reter os raios solares que a Terra reflete. Então, funciona da seguinte forma: os raios solares atingem a Terra, ultrapassam a atmosfera, é filtrado os raios ultravioletas, esses raios atingem a superfície da Terra, que tende a refletir esses raios de volta para o espaço. Quem não deixa que esses raios cheguem, sejam lançados de volta ao espaço, são os gases estufas presentes na atmosfera, principalmente o gás carbônico. Então, esses raios não voltam para o espaço, eles ficam retidos aqui dentro do espaço da Terra, causando um aquecimento. Esse aquecimento, quando a gente tem pouco gases estufas na atmosfera, é o aquecimento ideal para a preservação da vida humana, mantendo a temperatura da Terra bem amena, ali em torno dos 20 graus Celsius. Talvez, sem os gases estufas ou sem a atmosfera, a Terra fosse um planeta extremamente gelado e impossível para a vida humana. O grande problema do efeito estufa, vale lembrar, que a gente viu um pouco mais à frente, é que esse efeito estufa tem sido potencializado pelas atividades humanas que também lançam gases estufas na atmosfera em grande quantidade, aumentando em até 2 graus a temperatura da Terra nos últimos anos. Vamos bolar uma resposta, então? Já falei demais. Quem tinha que bolar a resposta ou já começou a ver se a sua resposta estava certa, é hora de conferir. A minha resposta ficou assim: a atmosfera, é indispensável para a vida humana. Seus gases têm propriedades de filtrar alguns elementos mais danosos dos raios solares, como os raios ultravioletas, foi a primeira coisa que a gente falou, e também de reter o calor que é refletido pela superfície terrestre, deixando as temperaturas ideais para a vida na Terra. E aí, você acertou? Você errou? Você precisa copiar ainda, completar a sua resposta? Tudo aí eu espero aqui, ó. Brincadeira, gente, não dá para eu esperar todo mundo, mas dá para você dar aquela pausa no vídeo para pegar essa resposta completinha, completar a sua resposta, corrigir o que for. Pode dar um pause e daqui a pouco você continua enquanto eu sigo para a próxima questão da página 94, que era a questão número 3, que dizia o seguinte: cite 3 atividades humanas que são influenciadas pela ação do vento. Gente, só de eu ler isso já me deu um desejo de fazer um kitesurf, por exemplo, que é super influenciado pela ação do vento, me banhar nas águas do mar, a gente está morrendo de saudade disso tudo, mas não é só isso que o vento vai interferir nas nossas atividades humanas. Lembrando que o vento é o deslocamento de massas de ar, e como a atmosfera está em constante movimento, a gente tem ventos soprando o tempo inteiro, e esses ventos vão influenciar diversas atividades. Dependendo se esses ventos são secos ou úmidos, eu vou programar, por exemplo, a minha plantação, que precisa receber umidade. E eu sei que eu não devo plantar quando a influência for de um vento seco, por exemplo. Qualquer tipo de transporte que nós, seres humanos, utilizamos é influenciado pelos ventos. O principal deles, claro, a aviação. Os aviões, os helicópteros, eles tendem a decolar, eles têm condições ideais para decolar ou não, dependendo do vento, mas assim como também os transportes hidroviários, como navios, e também os transportes terrestres, porque se eu tenho um vento forte soprando contra a direção que eu estou indo, eu vou ter que ter um maior esforço do meu automóvel e ter um maior gasto de gasolina. Se eu vou na mesma direção que o vento está indo, o vento ajuda a embalar esse transporte. Eu tenho, por exemplo, uma menor demanda do meu próprio carro, do consumo de gasolina. Então, eu já falei vários, espero que a resposta de vocês também tenha contado com isso. A agricultura, a aviação, as navegações, até o mesmo transporte terrestre, a prática de esporte. E eu já ia esquecendo de um muito importante, que é a produção de energia elétrica. Sim, atualmente nós temos a tecnologia da energia eólica, que a gente chama, que é a energia que vem através dos ventos. Nas áreas de muito vento, eu consigo instalar um aparelho que vai gerar energia através desse vento, gerando uma energia totalmente limpa,
que não libera gás carbônico na atmosfera e gera energia para a gente da mesma forma. E vamos para ela, a nossa questão número 4 da página 94, que numericamente já mostra para a gente que é muito importante. Hashtag fica a dica, sexto ano. Essa questão é importante para o nosso teste, hein? Estou deixando aqui, ó, a dica para vocês. Ela fala o seguinte: aponte algumas características dos ventos alísios. E eu espero que ninguém esteja perdido, esteja lembrando dos 2 vídeos que vocês viram sobre a circulação geral da atmosfera, que uma das principais coisas era apresentar para vocês os ventos alísios e contralísios. E eu sei que sempre que eu apresento uma coisa nova com um nome complicado desses, o que acontece? Surge dúvidas. Eu recebi a dúvida de vocês, então agora eu quero que vocês foquem em mim. Foca aqui que eu bolei um plano infalível, uma tática diferente para ver se vocês gravam, visualizam como funcionam os ventos alísios e contralísios, que nada mais são do que os principais ventos que formam a circulação geral da nossa atmosfera. Então, roda aí esse plano infalível. Olá, meu cestinho, bem-vindo a esse novo ângulo de câmera, nesse novo cenário que faz parte do meu plano infalível para vocês entenderem a circulação geral da atmosfera, que vocês tanto me mandaram dúvidas e é um assunto um pouquinho complicado mesmo. Ou seja, a gente está tentando entender aqui como é que os ventos circulam, da onde eles surgem, para onde eles vão, de um modo geral, no nosso planeta Terra, e por isso que eu trouxe ela aqui pra gente. Mas antes, sim, para saber sobre isso, eu preciso só de 2 informações, galera. 2 informações aqui, ó, na ponta da língua. A primeira delas é entender a baixa pressão atmosférica e a alta pressão atmosférica. Vocês já lembram que a pressão atmosférica é o peso que uma coluna de ar exerce sobre nós, certo? Então, se eu tenho maior coluna de ar, eu vou ter uma maior pressão atmosférica, beleza? Só que a pressão atmosférica também tem a ver com aquecimento. Vamos rolar aqui um TBT? Vamos rolar um flashback de como eu expliquei para vocês na aula passada como é que funciona a baixa e a alta pressão? Quando eu tenho uma alta pressão atmosférica, eu vou ter uma alta concentração de moléculas de ar que, por ter uma alta concentração, vão estar muito próximas uma das outras. Elas não têm muito espaço, elas estão bem juntinhas. Quando elas estão bem juntinhas, eu tenho uma alta pressão, eu posso pensar mesmo no peso que elas exercem. Então, quanto mais molécula, mais peso, e elas vão ter uma alta pressão. Já quando eu tenho uma baixa pressão atmosférica, significa que essas moléculas estão bem espaçadas uma das outras, elas não estão grudadinhas, elas não estão pesando, elas estão numa baixa pressão atmosférica, ficando inclusive muito mais leves. Aqui tem bastante espaço, não é? Na baixa pressão, e na alta pressão tem pouco espaço. Então, o que as moléculas de ar vão fazer? Elas vão procurar sempre ocupar as áreas que têm mais espaço. Por conta disso, o vento sempre vai soprar, né? O vento sempre vai soprar, o vento sempre vai ter a direção da alta pressão atmosférica para a baixa pressão. Então, vamos resumir que quando eu tenho uma alta pressão atmosférica, significa que eu tenho muito ar concentrado, várias moléculas de ar, todas muito juntinhas no mesmo lugar. Isso vai formar um peso maior, logo uma alta pressão atmosférica. Já se eu tenho uma área de aquecimento, sempre qualquer coisa que eu aqueço, gente, ela tende a se expandir. Pensa numa panela de água no fogão. Tem uma hora que ela vai começar a borbulhar, né? Porque ela começa a se expandir. Qualquer coisa que eu aqueço, as moléculas, elas tendem a se separar uma das outras. E se eu aqueço o ar, as moléculas de ar vão se separar, ficar mais distantes, mais leves, formando uma área de baixa pressão atmosférica. Dito isso, eu só preciso lembrar onde vai acontecer áreas de baixa pressão atmosférica e áreas de alta pressão atmosférica aqui no planeta Terra. Deixa eu colocar uns adereços nela. Tem aqui 2 adereços no planeta Terra que talvez vocês já estejam reconhecendo. Esses cadastros estão simbolizando 2 paralelos muito importantes da Terra, que ocorrem tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Acertou quem disse que esses daqui vão ser os nossos trópicos. Eu tenho 2 trópicos, um no hemisfério norte, que eu vou chamar de trópico de Câncer, e um no hemisfério sul, que eu vou chamar de trópico de Capricórnio. E eles estão à mesma distância da nossa famosa
o paralelo principal da Terra, que divide a Terra bem ao meio, é a maior circunferência da Terra, atravessa a Terra bem ao meio e divide a Terra em 2 hemisférios. Quem é? Quem é? É a linha do Equador, muito bem. E a linha do Equador está no meio dos paralelos, não é isso? Então, montei aqui o meu esquema, Seixinho. O meu esquema tem Trópico de Capricórnio, linha do Equador, e Trópico de Câncer, linha do Equador, e Trópico de Capricórnio. Beleza? O que vai acontecer? A gente estudou que essa faixa aqui entre os trópicos, que está com a linha do Equador no meio, mas fica entre os trópicos, é a área de maior aquecimento da Terra. Vamos lembrar? Maior aquecimento da Terra, eu vou ter o ar aquecido e eu vou formar uma baixa pressão atmosférica. Saí da zona de aquecimento, passei dos trópicos, eu vou estar numa área que eu chamo de subtropical, porque está além dos trópicos. Subtropical. Beleza? Essa é a área que vai ter mais resfriamento da Terra, a primeira área de resfriamento. Portanto, se está frio, essas moléculas de ar vão tentar ficar ali, todas juntinhas, com frio, formando então uma área de alta pressão atmosférica. Alta pressão, baixa pressão, alta pressão novamente. Se eu acabei de estudar que o vento sempre vai da alta pressão atmosférica para a baixa, eu vou ter ar, uma corrente de ar, ou seja, ventos que vão soprar das zonas subtropicais para a linha do Equador. Esses ventos vão ter um nome. Eles são os ventos alísios. Então, saindo do Trópico de Câncer e indo à direção do Equador, um vento alísio. E a mesma coisa para o Trópico de Capricórnio no sul. Saindo do Trópico de Capricórnio, indo em direção à linha do Equador, os ventos alísios. Então, se eu peço para vocês muita atenção, caracterizar os ventos alísios, eles têm origem na área subtropical, que tem uma alta pressão atmosférica. Como eles estão cheios de moléculas de ar, eles estão pesados, eles vão passar aqui, baixinho, bem próximo da superfície da Terra. E vão ser ar secos, tá? Vão ser correntes de ar seca. Mas que ao longo do caminho, ao longo desse trajeto, eles vão recolhendo mais umidade. Quando eles chegam aqui na linha do Equador, que é a área de maior aquecimento da Terra, a zona equatorial, com muito aquecimento, esse ar vai acontecer o quê? Vai se aquecer. E vai começar as moléculas a se distanciarem uma das outras. Se elas começam a se distanciar, ficam mais leves e vão tender a subir. É uma área de baixa pressão atmosférica. Então, saí da alta pressão atmosférica, fui recolhendo umidade, cheguei na baixa pressão atmosférica aquecido e continuou uma alta pressão atmosférica, vai ser aquecido, vai ficar leve, vai subir as camadas da atmosfera. Subindo as camadas da atmosfera, o ar vai condensar essa umidade e vai chover. Aqui na própria linha do Equador vai chover, gerando uma área de muita umidade. E umidade é bom para quem mesmo? É bom para as plantas. Nessa área aqui, eu vou ver formar diversas florestas, como, por exemplo, a floresta amazônica do Brasil, que fica próximo à linha do Equador. Choveu aqui uma área úmida. Então, o ar que estava aqui, nas altas camadas da atmosfera, perdeu a sua umidade e ainda ele é um ar leve, ele vai tender a descer novamente para o seu lugar de origem, que era as latitudes subtropicais de aproximadamente 30 graus. Esses ventos, então, que vão fazer esse movimento de descida de volta para os trópicos, são os ventos contra-alísios, que vão descer de volta para as áreas subtropicais. Desceu para a área subtropical, ficou mais frio, se juntou, formou uma alta pressão, volta para a baixa pressão. Perdeu umidade, ficou leve, subiu, volta para a área de alta pressão, para a baixa pressão, subiu, volta, e aí eu vou formar uma célula, tal qual vocês viram naquele vídeo, que é a célula de Hartley. E essa é a circulação geral da atmosfera. Voltamos para o nosso PowerPoint. Eu espero que vocês tenham visualizado muito melhor ali com o esquema no chão de como funcionam os ventos alísios e contralísios. Com isso, a gente bola a seguinte resposta, já que a pergunta só perguntava dos ventos alísios, tá? Os ventos alísios, então, são aqueles originados nas zonas subtropicais de latitude aproximada a 30 graus norte e 30 graus sul, ou seja, quando eu já passei dos trópicos, tá? Por serem zonas menos aquecidas, lembrando que a área mais aquecida da Terra é a zona tropical, então quando eu passo dessa zona, eu chego em zonas menos aquecidas, formando uma zona de alta pressão atmosférica. E os ventos dali vão se deslocar
em baixas altitudes, vão se deslocar bem rente à superfície da Terra, para a zona de baixa pressão atmosférica mais próxima, que é a zona equatorial. Lembrando, isso tem que estar aqui na cabeça de vocês, na ponta da língua, guardado no coração, que os ventos sempre se deslocam da alta pressão atmosférica para a baixa pressão atmosférica. Lembra que a alta pressão atmosférica tem uma concentração de moléculas de ar, ela é mais pesada e ela vai procurar mais espaço. Onde ela acha mais espaço? Na baixa pressão atmosférica, em que as moléculas de ar estão mais espaçadas, por isso mais leve, uma baixa pressão atmosférica. Com isso, inclusive, nós mudamos de folha. Vamos para a página 95 e a questão 9, que tratava muito mais sobre o tempo atmosférico do que sobre a circulação geral da atmosfera. Lá tinham umas informações sobre o tempo atmosférico de Porto Alegre e o livro fazia duas perguntas para vocês. Pergunta A: explique por que o tempo atmosférico pode mudar em um curto intervalo de tempo. Olha a gente usando a palavra tempo duas vezes, mas é o tempo atmosférico, que é aquele da atmosfera, e num curto intervalo de tempo do tempo do meu relógio, tá? E a letra B perguntava: qual foi a amplitude térmica? Qual foi a amplitude térmica da cidade de Porto Alegre em 1º de fevereiro de 2019? Então, vamos lá. Na letra A, vocês já sabem que o tempo atmosférico é aquele que muda num curto intervalo, né? Ele não demora muito para mudar. Isso por quê? Porque ele é influenciado, olha a resposta, influenciado pelas massas de ar que se deslocam, causando alterações de temperatura e umidade na atmosfera. Lembrando que tanto o clima como o tempo são caracterizados pela temperatura e pela umidade. Só que o clima é a temperatura e a umidade mais comum durante um longo período, aquela que eu mais espero que aconteça naquele local. Já o tempo atmosférico, ele pode mudar a temperatura e a umidade constantemente, dependendo da massa de ar que vai agir. Lembrando que a massa de ar é esse deslocamento de ar e ela tem características geralmente da onde elas se originam. Se essa massa de ar vem de algum lugar úmido, como por exemplo a linha do Equador, ela vai trazer umidade. Se essa massa de ar vem de algum lugar seco, como por exemplo algum deserto, ela vai trazer esse tempo seco. Se ela vem de um lugar frio, ela vai trazer frio. Se ela vem de um lugar quente, ela vai trazer calor. Por isso que ela modifica o tempo constantemente. É por isso que o tempo atmosférico pode mudar num curto intervalo de tempo do relógio. Beleza? E aí, acertaram? Erraram? Querem tempo para copiar? É só dar pause, porque eu vou continuar. Letra B. Qual foi a amplitude térmica da cidade de Porto Alegre em 1º de fevereiro de 2019? E aí eu tenho que lembrar que eu tenho um cálculo para saber a amplitude térmica. Esse cálculo é feito pela maior temperatura, que é a máxima, e a menor temperatura, que é a mínima, que pode chegar naquele dia, ou que pode ser também a amplitude térmica de uma estação do ano, pode ser a amplitude térmica de um ano inteiro, ok? O importante é eu pegar a temperatura máxima e temperatura máxima e diminuir a temperatura mínima. No caso da página 95, a temperatura máxima do dia 1º de fevereiro de 2019 em Porto Alegre foi 36 graus. E a temperatura mínima foi 25 graus. Se eu pego 36 menos 25, 11 graus. É até uma amplitude térmica considerável. Eu vou sentir muito calor no meio do dia, 36 graus, e 25 graus já não é tanto calor assim. Eu vou sentir essa diferença de 11 graus de temperatura no intervalo de apenas um dia. Beleza? Galera, com isso, olha só que rápido. A gente já fechou a correção dos exercícios do livro. Só que a gente não terminou todas as correções que vocês tinham para fazer. A gente está faltando, então, a folhinha, que tinham 5 perguntas sobre um vídeo de circulação da atmosfera que eu passei para vocês. Então, vamos para... Opa, deixa eu chegar aqui para o lado que eu não quero ficar na frente do texto de vocês. Vamos para a folha de Geografia, que lá no Google Sala de Aula recebe esse nome. Geografia, semana 13, atividade, circulação da atmosfera, beleza? A questão número 1 pergunta assim para a gente: por que a zona térmica equatorial, retratada no vídeo, lembrando que o moço estava lá bem próximo da linha do Equador, apresenta temperaturas tão elevadas quase o ano todo? E aí, sabe o que eu gosto, sexto ano? Que eu não minto para vocês quando eu falo, tá aí a prova, quando eu falo para vocês que uma matéria no sexto ano vai puxando a outra.
Vocês precisavam ter aprendido latitude, longitude, para hoje em dia a gente está falando de zona equatorial. Vocês precisavam ter aprendido as zonas de iluminação da Terra para hoje já estar aquela, na ponta da língua, que é a zona equatorial da linha do Equador, aquela que é a maior circunferência da Terra, também é que vai receber os raios solares com maior intensidade. Será que vocês estão com saudade de ver o meu globinho? E de ver aquele esquema que eu já fiz para vocês tantas vezes, né? A Terra, por conta da sua circunferência, os raios solares retos vêm chegando em direção à Terra e eles vão atingir primeiro e perpendicularmente aqui a linha do Equador. Eles já demoram muito mais e atingem indiretamente os polos. Por isso, a maior temperatura aqui na linha do Equador e a menor temperatura conforme eu me afasto da linha do Equador, seja em direção ao hemisfério norte, seja em direção ao hemisfério sul. Então, aqui já está toda a dica por que a zona equatorial apresenta temperaturas tão elevadas quase o ano todo. Vocês já bolaram a resposta de vocês? Será que está parecida com essa aqui? As temperaturas elevadas da zona equatorial da Terra são explicadas pelos raios solares que atingem essa região perpendicularmente quase o ano inteiro, causando maior aquecimento, e por isso as temperaturas estão elevadas. Rapidinho, só mais um detalhe. Consequência disso vai ser que a gente vai ter muito calor ali e logo também muita evaporação das águas dessa região, por isso que é uma região bastante úmida. E aí, já completaram a resposta de vocês? Eu vou partir para a nossa questão número 2 da mesma folhinha, que é muito importante, é aquele tipo de questão que eu preciso entender o que é pressão atmosférica para entender todo o sistema de baixa e alta pressão atmosférica e toda a circulação da atmosfera que a gente já comentou aqui. Então, a pergunta 2 é aquela pergunta importante. Como podemos definir a pressão atmosférica? Eu falei para vocês, na verdade, o ar, por mais leve que ele seja, a gente já não sinta tanto assim a presença dele naturalmente, ele é composto de moléculas que têm um peso e esse peso está sobre nós, causando uma certa pressão atmosférica. Quanto maior a coluna de ar em cima de mim, maior será a pressão atmosférica. E é exatamente por isso, contei para vocês no outro vídeo, que quando vocês já tiveram aquela sensação quando o avião está decolando ou quando você sobe uma serra de carro, que você está aumentando a sua altitude, dá aquele nervosinho na orelha, parece que o ouvido fechou, que a gente chama, não é mesmo? E aí é bom a gente mascar um chiclete, fazer uns exercícios assim, para a orelha poder voltar ao normal. Por que isso acontece? Porque a gente está mudando de pressão atmosférica. Quando a gente está no nível do mar, a gente tem uma coluna muito maior de ar sobre a nossa cabeça, uma pressão atmosférica maior. E quando a gente está em altitude, quando a gente viaja para a serra, eu tenho uma coluna de ar menor sobre a minha cabeça, porque eu ganhei altitude, então eu vou sentir uma menor pressão atmosférica. E o ouvido, ele tem um sistema de equilíbrio entre o nosso corpo e o meio externo, que entra em desequilíbrio no momento da mudança da pressão atmosférica. Mas vocês repararam também, se vocês viajaram já para a serra, que quando você fica na serra, eu viajei para passar um final de semana, você só vai sentir isso enquanto você está subindo. Durante seu final de semana inteiro, tende a ser tranquilo você ficar lá. Por quê? Porque o ouvido já se acostumou com aquela nova pressão atmosférica. É só esse momento de mudança. Vai acontecer de novo quando você descer a serra novamente e para mudar de pressão atmosférica, beleza? Então, por mais que seja muito importante eu tenha dado outros detalhes, a resposta dessa pergunta é muito simples. É o peso que a coluna de ar exerce sobre a superfície da Terra. E nós, na superfície da Terra, vamos sentir essa pressão atmosférica. Tudo bem? Pausa para copiar? Ou para dar aquele certo bacana com a sua caneta colorida. E a gente vai para a questão número 3, que também é bem essencial e muito facinho. A zona equatorial é uma zona onde ocorre alta pressão atmosférica ou baixa pressão atmosférica? Se eu não lembrar, eu posso tentar pensar em duas coisas que eu já sei. A zona equatorial é a zona que recebe muito aquecimento do Sol. E qualquer coisa que eu aqueço, ela tende a se expandir. Já falei isso para vocês algumas vezes em alguns vídeos. É só pensar na panela cheia de água que eu coloquei em cima do fogão para ferver. A panela vai começar a borbulhar quando a água se expande, quando as moléculas de água ficam super agitadas por conta do calor e elas vão se expandir, vão se separar uma da outra.
A mesma coisa vai acontecer na zona equatorial. O Sol aquece mais essas áreas e as moléculas de ar vão se afastar uma da outra e vão se expandir. Logo, se elas estão afastadas uma das outras, elas são mais leves, eu não tenho uma concentração, eu tenho um afastamento, então elas vão ser mais leves, essa pressão vai ser baixa pressão atmosférica. Mas eu podia ir por um outro caminho também para descobrir isso. Eu podia lembrar que a zona equatorial é a zona que recebe os ventos alísios. Os ventos saem sempre da alta pressão para a baixa. Então, se os ventos estão indo para lá existe uma baixa pressão atmosférica. Acertou quem marcou essa, que eu espero que tenha sido todo mundo. Mas se não foi, e se você ficou com dúvida, plantão de dúvidas, corre lá para me escrever, beleza? Enquanto isso, eu vou para a questão número 4, que pergunta: onde são originados os chamados ventos alíseos? Galera, é alíseos, tá? Provavelmente o meu PowerPoint corrigiu automaticamente, porque ele não está muito familiarizado com essa palavra, ele não frequentou as aulas de geografia, mas são os ventos alíseos, com E, ok? Onde são originados os chamados ventos alísios? Nós acabamos de falar sobre eles. São os ventos que chegam na linha do Equador, certo? Eles chegam da onde? Eles chegam das faixas subtropicais, que são faixas de alta pressão atmosférica, porque são mais frias, e eles vão se deslocar em direção à área de baixa pressão atmosférica na linha do Equador. São também ventos secos, tá? Eles são originalmente secos, eles só vão ganhar umidade quando chegar ali mesmo na linha do Equador. Então, ó, onde são originados nas latitudes aproximadas de 32 graus ao norte e ao sul, chamadas latitudes subtropicais, que é quando eu já passei dos trópicos, seja o trópico de Câncer, no hemisfério norte, ou seja o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, beleza? E vamos então para a única questão que era um pouquinho mais difícil, concordo com vocês, mas nada impossível de fazer quando a gente já tinha visto o vídeo, que era a questão número 5, que pergunta o seguinte para a gente: como os ventos da atmosfera atuam para a formação do deserto do Saara, do Kalahari, do Outback e do Sonora, que fica no México, esse último? Bom, a gente tem, na verdade, gente, eu coloquei para vocês no primeiro vídeo, uma formação de desertos sempre próximo ali à faixa tropical, sempre depois da faixa tropical, seja no trópico de Capricórnio ou no trópico de Câncer, a gente tem uma possibilidade de formação de desertos. Muitos desses desertos estão na mesma latitude. Por quê? É nessa latitude que chegam os ventos contra-alísios, os ventos que vieram da zona equatorial, mas eles vieram depois de já descarregada a umidade. A umidade é descarregada bem ali na linha do Equador, esses ventos se tornam ainda mais leves e retornam para essa área de latitudes subtropicais, formando com um vento muito seco, o que possibilita a formação desses desertos. Será que você escreveu algo parecido com isso aqui? Vamos lá. Os ventos atmosféricos, chamados contra-alísios, que saem da zona equatorial em direção às latitudes subtropicais, faltou um sub ali, tá, galera? As latitudes subtropicais, 32 graus sul ou norte, são ventos sem umidade, visto que essa umidade foi descarregada ainda na faixa equatorial. Por isso, ao chegarem nessas latitudes, provocam zonas secas, que formam, não foram, tá? Que formam os desertos, beleza? Qualquer coisa, ó, dá um pause para você completar a sua resposta, mas qualquer resposta parecida com essa, mencionando que os ventos que chegam ali são ventos secos, já está, ó, corretíssima, tendo essa formação dos desertos, que são áreas muito secas, com pouca umidade, com pouca ocasião de chuva. Galera, aqui a gente encerrou a nossa correção, gabarito completinho e comentado, que eu espero que você tenha acompanhado, junto com as suas respostas no caderno ou no arquivo, dando aqueles vários certos e deixando vocês super preparados para o teste, beleza? Beijos no coração de vocês.